E é com muita alegria que estamos chegando mais um episódio na sua casa. Confesso para vocês que eu fico ansioso, aguardando esse momento nosso de aprender, de compartilhar, de ter uma hora de muita inspiração. E hoje estou ainda mais feliz porque recebo aqui o meu amigo, o Dr. Samuel Rolim, ele que é advogado, empresário, esposo da Karine, pai de duas crianças lindas e que tem uma história muito inspiradora que vai compartilhar com vocês aqui, porque ele também é servo de Deus, já está se posicionando hoje, ajudando e inspirando muitas e muitas pessoas. Não perde nada, fica até o final. Manda também a sua interação aí, eu vou ler os comentários de vocês, para que no próximo episódio, de repente, eu consiga também responder. Cada pessoa que passa aqui é escolhida por mim, então eu sei exatamente quem eu trago para sentar, para bater esse papo. O Samuel é meu amigo pessoal e é cliente do nosso programa exclusivo de mentorias de negócios. Seja muito bem-vindo aqui, é uma alegria receber você e o microfone é seu agora para que as pessoas possam conhecer ainda mais essa grande história que você carrega. Obrigado, Agilimar. Para mim, na verdade, é um prazer estar aqui fazendo parte deste programa. De fato, é uma honra, né? Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos iniciar o bate-papo aqui. Eu estou aqui para compartilhar os momentos bons, né? E as dificuldades que a gente, porventura, tenha passado na vida. Já vou pegar esse gancho aí de que a nossa trajetória não é feita somente dos momentos bons, mas os momentos de dificuldade e crise trazem também resultados e crescimento. Você consegue identificar na sua história momentos assim de definição, mas que fizeram parte de tudo que você hoje está construindo e que tem se tornado? Com certeza. Na verdade, a gente não tem a capacidade de resumir os problemas em um só, Sim. né? Nós passamos por vários. Eu costumo dizer que a minha história não é só minha, porque as dificuldades que os meus pais passaram, que eles tiveram, né, de alguma forma contribuíram para que hoje eu estivesse na posição que estou, na situação que eu me encontro. Né, por exemplo, o meu pai saiu da roça com 18 anos, tem uma história muito bonita de vida, passou por muitas situações difíceis, foi para Manaus, passou uma temporada lá, depois foi para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, uma região totalmente diferente, muito frio, e lá ele passou algumas situações muito difíceis. Nos primeiros 10 anos da vida dele, ele relata que não conseguiu apresentar nenhum resultado. Então, 10 anos de muito trabalho, sem qualquer resultado concreto e robusto. Veio para o Ceará em 86, 87 o Samuel nasce, e aí volta para o Rio Grande do Sul. Meu pai, minha mãe, meu irmão e agora um bebezinho de 1 ano e pouco. E aí volta para o Rio Grande do Sul. Quando volta, para voltar, teve que vender os móveis de casa para comprar as passagens e ir para o Rio Grande do Sul novamente tentar a sorte. E aí é o momento, já começa por aí, né? A gente volta no momento de desafio. Sim. Não estava dando certo aqui, muitas dificuldades financeiras, então teve que sair com a família e ir para o Rio Grande do Sul. No caminho, no trajeto, teve que se separar da família. Aconteceu um episódio lá no ônibus e aí ele teve que chegar um dia depois que nós. Minha mãe e eu chegamos na frente, ele chegou depois. Então já começa por esses problemas. Sim. Aí, logo após eu nascer. Um ano e pouco de idade, eu já tinha essa experiênciazinha aí. Então, quando meu pai volta, foi trabalhar de porta em porta, né, no crediário, já tinha trabalhado nisso antes. E aí ele levava uma missão de vida. Ele dizia, olha, eu não tive a oportunidade de estudar. Para quem saiu do interior do Ceará, Parambu, sabe que naquela época as dificuldades para estudar eram muitas. Sim. Então ele saiu sem estudo e foi para o Rio Grande do Sul com a missão, olha, eu preciso pelo menos formar os meus filhos. A minha missão é formar os meus filhos. A educação que eu não tive escolar, eu vou proporcionar aos meus filhos. Se eu formá-los, já é suficiente, já está bom demais. E graças a Deus, somos 3, eu sou do meio, tenho uma irmã caçula, gaúcha, e aí meu pai conseguiu, juntamente com minha mãe, formar os 3 filhos, e Deus deu muito mais do que o que ele tinha pensado, né? Do que o que ele tinha desenhado ali. Sim. Como objetivo de vida. Ele retorna ao Ceará, já no ano de 98,
Também foram outros anos de muita luta, 98, 99, 2000. E é neste momento que eu começo a trabalhar na rua. Sim, Por volta com de ele. 90, com ele ali, 99, 2000. Momentos difíceis, de muito aperto. E aí, 2004, 2005, eu estudante ainda, mas já ajudando o meu pai Já ali. cursava direito. Nessa época ainda não. Eu comecei a cursar direito por volta de 2007. Certo. 2007, 2011, por aí assim, Era 2008. ensino médio ainda? No ensino médio, eu ajudava meus pais ainda dentro do comércio. Certo. Né? Organizava as mercadorias, colocava nos transportes no carro ali, e às vezes eu ia para a rua com ele. Quando eu entro na faculdade, é o momento de maior dificuldade financeira dos meus pais. Sim. É o momento mais difícil. E aí é o momento que eu arregaço as mangas e vou para a rua também. Aí eu vou trabalhar na rua, de porta em porta, faço vendas, faço cobranças, vou para a rua de fato e verdade para ajudar ali no orçamento familiar. No meu caso, eu tive uma educação financeira desde casa. Sim. Porque o meu pai sempre ensinou o valor do dinheiro, o valor do trabalho. Então, se o meu pai chegasse ao final do mês com um saldo de R$ 1, por exemplo, a família inteira sabia. Sim. Família, mãe e filhos, né? Esposa e filhos. Então, a gente compartilhava os mesmos problemas ali. Meu pai compartilhava com a família, olha, hoje entrou X, mas saiu Y. Então, hoje nós não temos dinheiro para comprar, por exemplo, um tênis para você. Enfim, então a gente sempre teve noção do orçamento familiar. Este mês estamos apertados, nesse outro mês aqui estávamos mais tranquilos. Mas naquele momento ali, quando eu entro na faculdade, nós conhecíamos da situação, a realidade era de muito aperto. Então é o momento que eu entendi, já estava ali com 17 anos, 16, 17 anos, entendendo a situação, entendendo a realidade, de agora é o momento de eu dar a minha contribuição. Sim. Quem lhe contou esses detalhes da trajetória? Porque você começou a falar, você ainda era um bebê e tal, até antes, foi seu pai, foi sua mãe? Quem aqui que tinha momentos de compartilhar isso com vocês? Eu sou grato a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, porque uma coisa que não falta na minha casa é o diálogo. O diálogo. Meu pai sempre conversou sobre tudo dentro de casa. Sim. Então, as experiências que ele viveu sempre foram passadas para os filhos. Sempre. Desde quando ele saiu de casa com 18 anos, ele já enfrentando desafios. Sim. Ele conta a trajetória dele desde quando ele saiu a primeira vez de casa. Perfeito. Eu te perguntei isso porque eu sei que vai assistir esse episódio muitos empreendedores, né? Que são pais e que, assim como eu e você, sabem esse desafio do processo educacional. E eu percebi como foi importante para você conhecer essa história, né? Conhecer como seu pai iniciou, as batalhas, para você valorizar também o esforço dele, honrar, né, ele na sua história agora, e também para você aprender com o processo, que a vida tem essas fases, essas etapas. Então eu queria aqui deixar registrado esse aprendizado, essa chave para quem vai assistir, que é pai, que é mãe, que é empresário, que é muito importante compartilhar com os filhos a nossa história, contar as nossas dificuldades para que eles consigam entender, porque tem filhos que vão chegar numa fase onde os pais estão muito bem financeiramente, né? Principalmente, acho que agora, os nossos filhos dessa nossa geração atual, eles não vão enfrentar, talvez, desafios que os nossos pais enfrentaram, que nós enfrentamos na infância. Mas eu considero que é importante eles conhecerem, né, essa trajetória, para também eles conseguirem estruturar a história deles com base no alicerce de uma família de trabalhadores, pessoas que valorizam o trabalho, né? Eu sou, assim, apaixonado pelo empreendedorismo e pelo trabalho, pelas pessoas que são como você, que perceberam que os pais precisavam e entraram, né? Colocaram a mão na massa, fizeram parte desse tempo de luta, né? E eu acho que você hoje talvez deve compartilhar já com seus filhos, deve conversar muito sobre isso. Né? Na verdade, para nós é um desafio. Quando você adquire uma certa condição financeira, você fica meio que pensativo. Sim. Será que eu devo educar os meus filhos fazendo eles passarem por algumas privações? Sim. Ou se eu devo ensinar sem passar pelas privações? Sim. É um desafio, né? Às vezes a gente comenta, meu irmão, por exemplo, o meu irmão, fisioterapeuta, especialista em gestão hospitalar, entrou na carreira política, mas é alguém que eu tenho muito, muito orgulho de tê-lo como irmão, né? E aí a gente conversando, a gente
pensando sobre isso. Olha, como é que nós vamos educar os nossos filhos? Sim. Porque os nossos pais nos educaram em uma situação financeira muito diferente da nossa. Então, de certa forma, nos amadureceu, aquela situação nos ajudou a termos da maturidade financeira ou para a vida muito mais, vamos dizer assim, muito mais cedo. Né? O meu irmão começou a trabalhar com 12 anos, eu comecei a trabalhar com 15, 16. Sim. Então, a situação exigia da gente ali um trabalho muito mais cedo. Então, aí você compara, por exemplo, o Samuel com 10 anos ou com 8 anos e o Sávio, o meu filho, por exemplo, com 8 anos hoje. A situação financeira é muito diferente. Mas aí como é que nós vamos educar agora? Nós vamos educar tirando algumas coisas ou ensinando de uma outra forma. Olha, você tem, mas é preciso você controlar para não faltar amanhã. É um verdadeiro desafio para quem tem uma situação financeira favorável. Porque, na verdade, os nossos pais, eles não precisaram criar nenhuma situação, era a situação que tinha. Então, eu penso, como especialista emocional, eu estudo muito família, estudo muito a infância, né? A gente precisa agora viver o que o nosso momento está nos permitindo viver. Então, não entendo que é interessante criar situações de privação, porque isso pode também desenvolver crenças limitantes, porque dentro dessa história com os nossos pais, teve isso positivo da gente também se desenvolver e superar, mas também houveram marcas na mentalidade que depois, a gente, somente depois de crescido, foi desenvolver soluções mentais para se permitir merecimento. Tem pessoas que são financeiramente muito abundantes, mas não têm uma vida de abundância, porque ainda não se permitem desfrutar por um modelo mental. Eu penso que você já tem uma resposta, que é esse diálogo. Eu acho que essa conversa, aproveitar as situações do dia a dia e treinar os nossos filhos, ensiná-los a usar o dinheiro dentro do que vai acontecendo, sem precisar a gente criar uma situação, mas até apresentar para eles a realidade do mundo, de muitas pessoas, a nossa realidade, e se puder criar possibilidades de que eles possam aprender a gerenciar dinheiro, eu gosto mais dessa ideia, né? O sábio, na verdade, já tem uma esperteza, vamos dizer assim, né? Olha, aí tá muito caro, aí não vale a pena não. Mãe, cuidado aí, pai, não é por aí, vai dando. A gente dá essa liberdade para que ele também expresse o pensamento dele em relação a dinheiro. Né? E a gente traz essa lição de casa para nossa casa hoje. O diálogo realmente é muito importante. A gente fala sobre tudo lá em casa também. Eu acho importante a recompensa de um trabalho, né? Então, assim, os nossos filhos aprenderem a trabalhar, mesmo nas coisas de casa e daqui a pouco nas empresas, fazendo algum serviço, como você foi treinado pelo seu pai. Então, hoje, como um grande empreendedor e uma carreira de sucesso, mas tem uma origem dessa venda, né, de porta a porta, de aprender a abordar as pessoas. E isso foi importante. E o advogado Samuel hoje, ele começou a carreira na advocacia também de porta em porta. Sim. Né? Então, há uma semelhança muito grande ainda. Eu ainda trago traços daquele Samuel comerciante que foi na rua, que foi na casa bater, na casa das pessoas. Então, quando eu comecei minha carreira de advogado mesmo, foi também de porta em porta. Sim. Eu cheguei numa cidade pequena que não tinha conhecimento de ninguém, não conhecia, não tinha amigos, não tinha familiares. E aí eu comecei mesmo indo na casa das pessoas, me apresentando quem eu era, qual era o meu objetivo ali, por que eu estava naquela cidade. Então eu acho que o comércio vindo ali do meu pai, a origem dele, contribuiu inclusive para a minha atividade hoje, né, para a minha profissão hoje. Eu lembrei do livro do Carlos Wizard, que ele fala que quando os filhos começaram a pedir dinheiro, ele nunca deu mesada, né? Eles que davam trabalho, eles faziam e ele pagava. Então, ele até usa assim o termo, um trabalhinho dá um dinheirinho, né? Um trabalhão vai dar um dinheirão e assim vai educando a ganhar. E isso tem a ver também hoje agora já entrando no seu momento atual, com o modelo de negócio, você tem muitos colaboradores e já percebe também, recebendo uma geração, né, que daqui a pouco tempo era filhos, assim, e agora estão entrando no mundo dos negócios e tem esse desafio de aprender como fazer a carreira. Como é que você consegue, de alguma forma também, utilizar a sua própria história dentro dessa estruturação do seu negócio, da carreira de tantos advogados que hoje trabalham no seu time? São quantos hoje atualmente? Somos 28. Nós somos uma equipe de 28 pessoas. Dos 28, 12 são advogados e estagiários. Então é uma equipe considerável, né? Sim. Para quem começou sozinho, não é uma turma pequena, é um grupo bastante significativo.
Eu considero que o maior desafio para conduzir um grupo assim, uma equipe tão grande, seria mesmo fazê-los entender qual é a essência do negócio. Sim. Por que nós estamos ali? Qual é a essência? Quais são os valores que nortearam toda a nossa história, o nosso trajeto? Então, eu acho que mais importante do que, olha, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, muito mais importante do que o processo interno, Sim. é todos entenderem qual é a essência do negócio. Então, quando todos entendem a essência, fica mais fácil de entenderem o objetivo. Sim. Então, se nós temos ali a essência do nosso valor ali, o nosso coração está em quê? Para que nós estamos ali? Quer servir as pessoas? Sim. Entregar um processo bem feito, bem montado, um processo com uma tese muito qualificada, um processo bem redigido, Sim. bem montado, provas robustas. Então, isso dali tudo faz parte de um trabalho, obviamente, inerente à advocacia, mas o objetivo principal é atender o cliente da melhor forma possível para resolver um problema. Sim. Então, estamos falando de um significado, né? Que as pessoas precisam entender, precisam também aceitar, fazer parte desse propósito, ter a mesma causa, valorizar essas pessoas, porque eu vejo muito isso em você, né? Você valoriza muito cada cliente atendido, cada pessoa que passa pelo escritório, que às vezes já vem de tentativas, né? Vem de outros lugares e vem buscando talvez a última possibilidade e confia no seu time e em você para entregar essa causa na mão que vai representar muitas vezes aí a realização de muita coisa familiar. Com certeza, com certeza. E aí, assim, na verdade, você está lidando não é com uma pessoa Sim. apenas. Está lidando com um ser humano, Sim. com um projeto de vida do ser humano, Sim. as expectativas que ele tem De uma sobre o família futuro toda. dele, de uma família inteira, né? Sim. E aí a gente costuma brincar, quando a gente conversa, né, nós ali, os profissionais, que quando vem alguém para nos contratar, geralmente vem só. Mas quando vem para receber a notícia da vitória, vem a família toda. Né? Vem ali o filho, a nora, o genro, vem várias pessoas da família. Porque, na verdade, aquilo é, resultado, Sim. é a concretização de uma esperança um dia sonhada. Verdade. Então, a expectativa precisa ser realizada. Sim. Obviamente que, dentro desse trabalho, a gente precisa adotar alguns critérios, Sim. né, que estão diretamente ligados à nossa essência. Por exemplo, transparência. Sim. A gente precisa ser transparente com os nossos clientes. Embora a gente lute incansavelmente pelo resultado favorável, a gente não pode garantir o resultado. Sim. O advogado ele trabalha com o meio. Né? Ele trabalha com... O trabalho do advogado é muito mais de meio do que de fim. Sim. O objetivo do advogado, na verdade, é fazer uma defesa mais qualificada possível. Então, esse é o nosso trabalho. A gente não pode garantir o resultado. Sim. É neste processo de garantir um trabalho eficiente que a gente carrega os nossos valores, Sim. a nossa essência. Então, todos que trabalham ali precisam entender, a gente passa isso através das nossas reuniões, a gente tem reuniões semanais, né? Por exemplo, a equipe jurídica, Sim. todas as quintas e sextas se reúnem. A gente tem um compromisso sagrado. Quinta-feira e sexta-feira à tarde, todas as sextas, 15 horas, a equipe jurídica está se reunindo para traçar novas ideias, novas estratégias, alinhamento de conteúdo, trazendo ali o que foi cometido, vamos dizer assim, algum ponto que não foi observado, Sim. precisa agora ser observado, as ideias que foram benéficas para um processo, as estratégias que deram certo também são tratadas ali, olha, isso aqui precisa ser repetido. Na segunda-feira a gente faz o Start Day aí, a partir da ideia da mentoria do Sim. Agilimar, a gente começa a fazer ali os Start Day, que são momentos com os nossos liderados para a gente começar a semana bem. A gente finaliza a semana, por exemplo, a liderança do escritório se reúne para tratar do que foi realizado durante a semana, Sim. do que a gente fez durante a semana, e a gente faz um balanço. Olha, nesta semana nós tivemos isso, de acerto, tivemos isso, de desacerto, nós precisamos agora alinhar. Perfeito. Então, essas E reuniões... tem os feedbacks individuais ainda, feedbacks né? individuais, feedbacks inclusive coletivos Coletivo. também. Então é importante que uns tenham a percepção dos outros Sim. ali. Eu gosto de pontuar algumas coisas que você vai falando aqui. Eu vou pontuar agora quando você falou sobre esse significado
que você leva para o time entender por que trabalha e trabalhar de fato engajado. E agora essas rotinas de reuniões. Tudo isso é para fortalecer uma cultura, né? Para criar uma cultura de excelência nas pessoas, uma cultura de gente que trabalha por um propósito. E eu acredito que esse é o segredo dos resultados que você vem construindo. É essa cultura. A cultura manda no negócio. Eu falo muito isso aqui, falo para os meus mentorados, para os empresários que eu acompanho, de investir tempo de forma intencional em desenvolver uma cultura forte, que tem os valores como base, valores que o dono acredita e que agora ele passa a compartilhar com as pessoas para atrair pessoas que carregam os mesmos valores. E chega uma fase do processo, eu acho que você já deve estar bem dentro disso, que só fica de fato as pessoas, né, que se alinham a essa cultura. A cultura forte tira algumas pessoas e traz outras, né? E aí uma cultura dessa forma, embasada em valores que durante uma história toda você desenvolveu, sabendo exatamente qual é a visão, para onde vocês estão indo, eu tenho certeza que faz o negócio ser imparável, né? Ser uma empresa feita para durar. O Jim Collins, ele fala assim, que o motor do navio só é ligado depois que o comandante decide para onde vai. Né? Então, é tudo isso que a gente está falando, como comandante do navio, porque o empresário é isso. O motor só vai ser ligado da empresa quando a gente tem missão clara, visão. Vamos para esse resultado. Né? Você já consegue ver o futuro do escritório? A gente idealiza, a gente imagina, já visualiza isso. Né? E aí eu não tenho dúvida de que esta imaginação, esta idealização um dia será concretizada. Eu não tenho dúvidas. Claro que no curso da vida as coisas podem ser alteradas, mas a gente sonha com isso, a gente sonha com o futuro. Né? E o sonho é o combustível do ser humano, não dá para viver sem sonhar. Né? E aí você falou no Jim Collins, eu estou lendo agora, estou lendo o livro do Feitas para Durar. Sim. E aí um momento significativo do livro ali, para mim, é que ele diz o seguinte, olha, uma empresa tem dois momentos. Uma empresa, uma instituição, uma pessoa até, tem dois momentos na vida. Um primeiro momento é que ela tem ali o seu alicerce sendo construído. Então ela está sendo feita para vencer. Sim. Depois que ela vence, ela consegue alguns resultados, é outro momento agora, o momento de construir bases para consolidação, bases para que ela possa durar. Longevidade, né? Então há dois momentos. É preciso entender, e aí vai uma dica para os advogados, que precisam entender isso. Olha, em que momento da vida eu estou como profissional? Sim. Como advogado, em que momento da vida eu estou? Em que fase da vida eu estou? Será que eu estou na fase de conquistar, de vencer, ou estou na fase agora de adotar estratégias para me manter no mercado? Sim. Né? São dois momentos diferentes que adotam ali estratégias diferentes. Sim. É preciso que em cada uma dessas fases a gente adote estratégias diferentes, mas nunca perder a essência. Sim. Né? A operação, os momentos operacionais ali, o trabalho operacional vão exigir da gente estratégias diferentes em cada momento, em cada mercado. Para esse desafio atual, né? A essência é a mesma. Você falou sobre essa dica para os advogados. Você costuma receber uma demanda, chega em você perguntas na sua rede social, advogados lhe procuram para aprender o processo, como é que você fez para sair, né, desse trabalho que você disse que até como advogado você começou porta a porta e hoje ter esse time com quase 30 pessoas, com esse resultado de faturamento, você tem demanda assim? Temos, a gente sempre é procurado ali por alguns colegas. Olha, Samuel, como é que você fez para chegar nessa situação? Como é que você fez? Como é que você organiza o escritório hoje? Né? Essa semana, o mês passado, eu fui para um casamento e um advogado me abordou. Um advogado ainda novo na profissão. Samuel, eu quero conhecer o seu escritório porque eu ouvi dizer que lá é referência em termos de estruturação, de organização, e aí eu quero que você me apresente o seu trabalho. E aí a gente costuma receber algumas perguntas, algumas pessoas chegam até o nosso trabalho para conhecer um pouco da nossa realidade. E aí hoje o momento do escritório, por exemplo, é de adotar estratégias mesmo para se manter no mercado. Né? Hoje é o momento de se consolidar mesmo. Sim. O momento de vencer, eu acredito que já passou, agora é o momento de você consolidar para durar. Para durar.
E aí a gente adota agora outras estratégias, né? E é importante o advogado, desde o começo, saber que precisa adotar em todo o seu trajeto os seus valores. Seus valores, a sua essência, a missão, o que é importante, o que vai determinar o seu negócio. Sim. Porque isso é o que vai prevalecer em qualquer fase do negócio, em qualquer fase do escritório. Então hoje eu estou no momento de adotar estratégia para durar o escritório. O nosso momento hoje é, por que eu estou adotando essas estratégias? Porque o escritório já foi estruturado. A gente já estruturou, organizou, setorizou o escritório. Então a gente trabalha muito fortemente na organização, setorização e estruturação dos escritórios. Não dá para continuar, não dá para manter um escritório de advocacia sem ter essa organização. Não dá para continuar. Desde que a pessoa tenha vontade de fazer nome, tenha vontade de crescer, de mostrar o seu trabalho, mostrar o seu valor, tem que começar desde o comecinho. Começa sozinho como advogado, já tem que estruturar. Vai contratar uma pessoa, para onde essa pessoa vai? Qual é a função desse novo colaborador? Quais são as zonas, ou melhor, as áreas que esse novo colaborador vai poder Quais são atuar? As rotinas diárias que essa pessoa vai fazer? Quais são os setores que ele vai poder entrar? A descrição das tarefas do cargo, né? O checklist diário, o que ele tem que entregar, como mensurar, como acompanhar esses indicadores de produtividade, que é o que você já tem hoje implantado. Quando você fala sobre os dois momentos, primeiro vencer, depois durar, eu consigo ver que nessa fase do vencer, o empresário consegue boa parte do tempo ainda estar sozinho e mesmo tendo um time, ainda ser o líder principal do negócio ou o único líder, né? Porque ele ali está abrindo mercado, abrindo possibilidades, conquistando clientes e tal. Eu penso que essa fase agora de durar, ele realmente tem que contar com pessoas que vão levar com ele, né, essa empresa, essa marca, líderes que falam a mesma língua, desenvolver esses líderes. É simples, é fácil? É uma tarefa difícil, né? Não é fácil. O ser humano, na verdade, está em sempre evolução. Pelo menos deve estar em constante evolução. Então, eu acho que hoje o maior capital de todo e qualquer negócio são as pessoas. É verdade. São as pessoas. Os clientes são muito importantes, mas quem trabalha dentro do negócio são tão importantes quanto, né? Então a gente precisa primeiro tratar de quem trabalha com a gente. Quem trabalha com a gente, como é que está sendo o tratamento com eles? Nós estamos dando oportunidade para eles? De outubro para cá, por exemplo, eu estou lidando muito fortemente com o comercial do escritório. Estou na liderança do comercial ali, me reunindo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, analisando os resultados, pegando os relatórios da semana, onde foi que nós acertamos, onde foi que nós deixamos de acertar, quais são os pontos que nós precisamos melhorar. Então, eu estou tratando diretamente com o comercial. Obviamente que a gente vai delimitar essa atuação presente, né? Essa atuação muito forte ali. Vamos delimitar um tempo para isso, porque eu tenho que pensar o escritório muito em outras áreas. Que aí você vai, logo, nomear um líder, né? O Samuel está falando sobre isso porque tínhamos uma liderança, né? E precisou fazer uma mudança e ele precisou entrar mais e percebeu que foi importante, porque você conseguiu ver, né, mais de perto, trazer o time também para perto, mas é temporário, é um período, e aí depois entrega na mão de um líder e fica acompanhando esse líder. Quando você fala sobre essa valorização das pessoas, sobre compartilhar o significado e desenvolver também neles esse mesmo desejo de crescimento, é muito bom a gente falar nisso aqui, porque eu sei que alguns empresários, é isso que eles precisam entender para virar o jogo do negócio deles, para conseguir ter resultado. Às vezes colocam os olhos muito no resultado final, né? Muito no cliente, esquece de cuidar do cliente interno, de saber como realmente o time está. Eu fico tão feliz quando eu conheço empresários como você, conheço empresários que querem investir nas pessoas, que se comprometem com a carreira das pessoas, que desejam ver o seu time tão bem, né, quanto ele está. Porque realmente, se você tem uma cultura de gente feliz, você vai ter resultados incríveis, a empresa vai durar muito tempo e você vai cumprir sua missão. Hoje nós postamos um corte de um outro episódio aqui e nós falamos sobre isso, né? Quando você coloca os olhos nos lugares certos e enxerga que negócios são feitos por pessoas e para pessoas, o impacto é muito maior. Eu queria saber de você, como um cliente nosso, do nosso programa de mentoria, o que fez você procurar o Instituto Agir para fazer parte da nossa
história aqui de mentorias o ano passado. Olha só, como eu disse, como eu já estava falando, tudo na vida tem uma fase. Sim. Né? Tem uma fase de você ganhar, conquistar, e tem uma fase de você consolidar. Até 2022, 2023, a gente estava num processo de captação de clientes, né, de processos, resolução de demandas. Sim. 2021, nós fizemos a digitalização completa do escritório, e aí foi uma aposta. Em 2019, nós fomos para Curitiba conhecer um evento lá, sim, conhecer a estratégia para digitalizar um escritório. Então, nós viemos cheio de ideias. Nós começamos a digitalização do escritório ainda em dezembro de 2019. 2020, em março de 2020, o escritório já estava todo digitalizado, suficientemente pronto para enfrentar a pandemia. A gente nem sequer imaginava que iríamos passar por aquilo ali, né? Mas nós conseguimos estruturar isso em março de 2020, quando veio a pandemia mesmo, dia 19 de março, salvo engano. Nós já estávamos com todo mundo pronto para trabalhar de qualquer lugar que estivesse, inclusive de casa. Então foi um momento ali da gente trabalhar a organização do escritório do ponto de vista digital. Quando encerra a pandemia, 2022, ali, 2023, a gente começou a estruturar de fato, colocar em prática toda a ideia que a gente tinha, tudo que a gente tinha mapeado, dos setores, cada liderança, cada pessoa, onde é que nós vamos colocar essas pessoas. Aí entrou um trabalho muito difícil, que é de você selecionar as pessoas, para onde essas pessoas vão. Implantamos a controladoria jurídica, implantamos ali o setor jurídico e passamos evoluindo. 2024, eu já estava no momento agora pensativo. E agora, qual é o trabalho que a gente precisa realizar dentro do escritório? E a gente via algumas demandas, a gente via ali nas pessoas algumas demandas. Pessoas que trabalhavam conosco. Olha, eu não estou achando isso certo, eu não estou pensando dessa forma, eu acho que pessoas que trabalhavam com a gente já há muito tempo, não, eu acho que tem alguma coisa que está faltando aqui. E aí a gente teve que parar para ouvir os nossos colaboradores. E aí a gente percebe o quão importante eles são. Sim. E que eles precisam de cuidado. Verdade. E aí chega o Instituto Agir, né, por indicação já de um colega, de um amigo, de um concunhado, inclusive, o Roniel e a Carol, nos indicam o Instituto Agir, porque já tinham passado por lá. E a gente senta e conversa, e começa uma parceria que foi de grande importância. A gente está tendo os resultados aí. E aí, quando eu falo de resultados, não necessariamente sim, produção, produtividade, mas sim, o próprio pessoal de bem consigo mesmo. Sim. Na semana passada, nós tivemos uma reunião com o comercial, e uma das pessoas que estava no comercial, que levou a palavra lá do Start Day, que eu fiz questão de entregar na mão dela agora, você vai levar o Start Day da próxima semana. Segunda-feira, quem vai levar o tema é você. E a pessoa, surpreendentemente, trouxe o tema de autocuidado. Para mim, cuidar de mim mesma foi importante, isso gerou resultados no meu trabalho, mas eu estou bem comigo mesma. Ela dizendo. Então, você cuidar das pessoas faz parte, é importante. Não podemos achar que isso é, vamos dizer assim, vaidade, sim, ou achar que isso é futilidade, sim, que não é. Cuidar das pessoas é tão importante essencial quanto cuidar do negócio. O Start Day, para quem está nos acompanhando, é um momento rápido, né, mas de ativação das pessoas, que acontece semanal. Isso. E é feito por setor, lá você faz por setor, né? Isso. Cada líder conduzindo. Todas as empresas que a gente acompanha, nós levamos essa prática, e eu vejo como ela é importante. Você agora dizendo que já tem uma pessoa lá conduzindo o Start Day, que é do próprio time. Então ele vai tendo fases, começa pelo dono, daqui a pouco a liderança faz, e chega essa fase que eu acho a mais especial, que é quando o time começa a fazer. O time começa a receber essa demanda de estudar um tema e levar. E o autocuidado que ela falou é autorresponsabilidade, né? Que é um dos pilares da mentoria, é o primeiro conteúdo que a gente trabalha com o time nas leituras, é a autorresponsabilidade, para que as pessoas consigam, de fato, assumir o protagonismo das suas vidas, né? Protagonizar os seus resultados, como você protagoniza, e eu já lhe vejo agora dando um passo para um próximo nível na sua carreira, que por isso que eu perguntei sobre os advogados. Eu sei que você tem muito a ensinar, e tem muito advogado que precisa aprender. Não sei se na sua trajetória no início você contou com algum para te apoiar. Eu penso que é difícil a gente encontrar pessoas, né, dispostas a nos ensinar, e ensinar detalhes assim que quase que ninguém ensina, não é? Na verdade, eu costumo dizer assim, ó, não sei se você já reparou, certamente já reparou, porque você é um observador, todo mundo tem alguém
que em algum momento da sua vida lhe estende a mão. Verdade. Todo mundo tem. Não adianta alguém dizer, não, eu nunca tive ninguém. Algumas pessoas por aí podem até falar, mas lá no íntimo dele, olha, alguém ajudou essa pessoa, alguém me ajudou. E eu tive sim uma pessoa que me ajudou muito no começo da minha profissão, da minha carreira. Inclusive fui sócio dele por um ano. E ele me ensinou muito sobre a prática do direito. A prática processual. Mas a gestão de escritório eu já tive que aprender com outras pessoas. E gerenciar escritório não é simplesmente você buscar o equilíbrio financeiro. Sim. Receita e despesa. É muito mais do que isso, né? Sim. É muito mais do que captação de clientes, Sim. gestão de escritório, estruturação de Sim. negócio, desenvolvimento de pessoas, promoção de pessoas dentro do escritório. Perfeito. Então, gestão de escritório não é só equilíbrio financeiro. Verdade. Mas é muito mais do que isso. E você está falando aí que a cada fase vai vindo a necessidade de se aprender coisas novas para aquele momento, para ir criando essa estruturação, né? E a gente falando em 2024, foi o momento da gente trabalhar inteligência emocional do time e formar os líderes para que eles começassem a atuar, né, realmente como lideranças, não somente como coordenadores de setores, né, mas como os responsáveis pelas pessoas, fazer gestão comportamental na prática, avaliar ali o colaborador em desempenho e olhar para resultado e para atitude, né, que é muito importante. E eu vejo o quanto isso trouxe, quando eu converso com os seus líderes, né, esse senso de dono. E a pessoa que trabalha, ela necessita, ainda que esteja no subconsciente dela, ela necessita de uma resposta, de um retorno. Peraí, meu trabalho... Sim, tá indo bem? Tá indo bem? Como é que tá o meu trabalho? Sim, inclusive tem um livro, a gente quer indicar aqui, que vocês leram, que é Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Né? O livro é uma exclamação, as pessoas estão clamando, perfeito, Samuel. Elas querem saber se estão indo bem, se está dando certo ou não. E às vezes a gente está percebendo que alguém falta pouco para fazer um grande resultado, ela só precisa ser orientada. Alguém chegar e dizer assim, olha, ajuste isso aqui tá legal, mas aqui ainda não. E esse ajuste promove esse crescimento, né? A gente aqui, com tanta coisa para conversar, o tempo passa tão rápido, né? Eu tinha tanto mais para perguntar, mas você vai voltar muito mais aqui. Nós temos muita coisa para fazer, que bom. Temos planos, né? Tem coisas tão grandes sendo geradas aqui no secreto. Você vê que na gestão a gente já tem que olhar para onde a gente vai, como você falou, né? No barco, o comandante precisa mostrar o caminho, idealizar, e todos os passageiros consigam saber para onde estão indo. E aí nós estamos no escritório, neste momento, trabalhando o plantio de um projeto que certamente nós colheremos em 2026, para que em 2027 a gente consiga implantar novos. Então a gente já está olhando para 2027, não é para 2026, não é para 2025 propriamente dito, mas para 2027. 2027 pode até ser que chegue em 2026, pode ser, mas o projeto para 3 anos. Né? E nós estamos contando 3 anos mesmo, final de 2027 a gente consegue realizar o objetivo maior. Né? Então a gente precisa desenhar isso aí. Sim. E as pessoas que estão no barco precisam entender. Precisam entender. Eu queria que ficasse aqui uma reflexão, né, para as pessoas que nos acompanharam nesse episódio, de que o empresário que está aqui nos acompanhando responda para você aí qual é o conhecimento que está faltando agora. O que é que você precisa aprender para essa fase atual do seu negócio? E com quem você vai aprender? Como você vai levar essa informação, esse conteúdo para o seu time? Eu vejo que é muito válido, claro, imersões, seminários, né, esses eventos que a gente como empresário participa. Inclusive nós temos um agora, né, o Destrava, que vai acontecer. Mas é tão importante também fazer o nosso time participar, né? As pessoas também terem esse impacto, estarem presentes nesses lugares. Ou a gente levar, como você levou, essa mentoria exclusiva para dentro do seu negócio, criando uma escola corporativa onde são implantadas rotinas de estudo constantemente, né? Então, tanto trazer as pessoas para uma imersão dessa, como também, né? Porque eu vejo que tem ainda alguns empresários que eles não conseguem investir no time. Eles aprendem muito, estão sempre em grandes eventos, estão sempre nos holofotes, mas somente eles, né? E aí tem uma discrepância, porque ele está com uma mentalidade aqui, ele começa a ver mais defeito ainda, não é porque o time está ficando defeituoso, é porque sempre teve, mas agora ele passa a ver mais. Só que não é feito nada ali com as pessoas, né? Para desenvolver isso, né? Eu sei que o tempo está
Mas Tá dá apertado, certo. mas eu quero só trazer um raciocínio aqui que eu tive e tenho, eu levo isso como um pensamento positivo, inclusive para a minha vida eu levarei, é que o escritório, que é o meu principal negócio, não é apenas do Samuel Sim. e da Karine. Não, o escritório é uma instituição e que eu fui enviado, vamos dizer assim, por Deus para fazer o seguinte, olha, você vai tratar de cuidar da receita, viu, Samuel? Mais ou menos assim, Deus está dizendo para mim, olha, Samuel, eu vou te dar aqui um negócio, você vai tratar de gerenciar esse negócio muito bem gerenciado, você vai tratar das receitas, das despesas, e no meio tu vai ficar com uma porcentagemzinha. Você vai ficar com um valor lá para você. Mas cuide do negócio. Afinal de contas, o negócio é meu. Eu só estou dando para você cuidar. Como o trabalho não é tão pequeno, eu vou lhe dar uma fatia do Vou faturamento. pagar a sua. Vou pagar área. seus honorários. Né? Então, o escritório, na verdade, já não é mais o Samuel. Sim. O Samuel é o que leva o nome, mas não é o escritório, vamos dizer assim, do Samuel em si. Mas é de todo mundo que faz parte. Inclusive, eu não sei se você chegou a ver, eu fiz um anúncio nas redes sociais já apresentando uma parte da nossa equipe. Olha, aqui é uma parte dos nossos colaboradores, dos nossos advogados, da nossa equipe. Nós vamos ter um encontro agora, dia 28, nós vamos fazer uma nova apresentação para os nossos clientes, apresentar toda a nossa equipe, porque já não é mais o Samuel o principal protagonista, mas tem as pessoas que fazem isso, né? Os advogados já estão postando vídeo nas nossas redes sociais, estão gravando conteúdo, estão lá cooperando com o direito, com a informação das pessoas, e eu quero que o escritório, na verdade, leve o nome de todos que fazem, né? Não é só o Samuel. Então, eu acredito que todo e qualquer empresário, todo e qualquer negociante deveria ter esse pensamento. Olha, o negócio é meu, mas é meu entre aspas. Foi Deus que me deu, eu só tenho a obrigação de gerenciar e colocar as pessoas no devido lugar, as pessoas certas nos lugares certos, né? Organizar pessoas de processos, organizando pessoas de processos, aí eu consigo fazer a minha tarefa, a minha missão muito bem feita. E todo mundo que trabalha ali é dono também, porque tem a participação nos lucros, né? Tem um salário, tem a remuneração mensal que quem está gerenciando tem que fazer de tudo para honrar. Sim. Ou que chova, que passa sol, o dinheiro tem que entrar para pagar todo mundo. Então, é isso aí que eu acho que o empresário deve ter, essa mentalidade aí. E agora a gente termina o episódio dando a receita, porque é que aconteceu isso, é trazendo Deus, né, para ser o centro do negócio, e você trabalha como um sócio, né? Entender que não é seu. Essa a gente finalizou com a resposta que se você queria perguntar como foi, eu acho que é isso aí. Foi Deus, né? Do começo ao fim, capacitando. E você fazendo a sua parte, cuidando das finanças, como você disse, né? De tudo. Eu tô curioso para te perguntar a última coisa, antes de terminar. Eu tenho que ir embora aqui, mas vai dar tempo. Nós falamos muito aí sobre tudo que foi desenvolvido ao longo desses anos com o seu time. Eu perguntei especificamente sobre o ano passado, sobre a mentoria e tal. Mas eu, né, acompanhando você mais de perto, como mentor dessa mentoria, eu vejo também que você, no ano 2024 para cá, eu estou acompanhando desde abril, você também cresceu muito. Obrigado. Você, como empresário, como pessoa, deu passos muito importantes em diversos aspectos. Não sei se você vê. E eu queria perguntar, o que é que você aprendeu nesse ano, nesse programa também? O Samuel, eu sei que você já viu aí o que o seu time desenvolveu, mas o que é que startou em você? O que é que ativou? O que é que você aprendeu nesse programa? Porque a gente tem ali os nossos encontros, né? Eu, você, Karine, mas também a formação dos líderes e o nosso tempo de qualidade em outros momentos também e tal. O que foi que despertou em você nesse período? Foram vários despertares, vamos dizer assim. Foram várias coisas que me despertaram, né? Mas uma coisa que você sempre fala, e às vezes a gente escuta até de outras pessoas, mas a gente nunca para pensar. A não ser quando chega alguém e diga, olha, é assim, né? E aí eu sempre escutava o seguinte, que você reforça muito. Cada um tem a vida que merece, né? Cada um tem a vida que merece. Então, se você tem, por acaso, passado por momentos difíceis, para um pouco, analisa, vê se você foi quem não provocou a situação atual. Se você está vivendo um momento financeiro de aperto, por exemplo, pare e pensa, veja se foi você que falhou em algum momento aqui para hoje estar colhendo esses resultados. Então eu comecei a entender que na prática eu precisava evoluir, eu precisava crescer, eu precisava me aplicar mais naquilo que eu estava fazendo. Ou então tudo se desmoronava. Por mais que a gente tenha valores
por mais que a gente tenha essência, por mais que a gente tenha cultura forte, mas a própria pessoa precisa evoluir, porque senão ela mesma morre, vamos dizer assim, psicologicamente falando. Né? Então a gente vê pessoas que estão muito bem financeiramente, mas estão acabadas internamente. Né? O coração morto, acabado, pessoas que estão precisando de ajuda, precisando de um socorro e na verdade não sabem a quem recorrer. Claro que Deus é quem está por trás de tudo, na verdade na frente de tudo. Né? Deus está na frente de tudo. Mas o que mais me chamou a atenção é exatamente isso. Olha, você precisa desenvolver. Ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Então, foi uma das lições primordiais. Daí veio várias outras mudanças. Outras coisas, nós temos outras ambições. Que fica para os próximos episódios, que eu vou trazer Samuel muito aqui. Nós faremos muita coisa juntos aqui. E que bom que a gente hoje conseguiu esse tempo. Samuel muito ocupado com, como ele já apresentou aqui, desafios, né? Mas você tem honrado o nosso convite, eu fiquei muito feliz. A honra na verdade, é para mim, né? E aí, quando fala assim, Samuel é muito ocupado, às vezes eu me sinto incomodado com essa palavra. Eu fui dar uma entrevista numa rádio esses dias. Olha, o Samuel é muito ocupado e tal. Eu tenho que mudar essa impressão. Eu digo assim, eu acho que eles estão com o antigo Samuel. O Samuel de hoje ele é mais livre de tempo. Né? Não é tão livre não, mas a gente procura fazer um tempo para se organizar. Né? Eu me sinto assim, incomodado com essa palavra ocupado. Sim. Porque isso pode gerar, pelo menos percepção pessoal, pode gerar nas pessoas a ideia de que eu sou inacessível. Sim. Poxa, a vida é muito ocupada, então eu não consigo falar com Samuel. E, na verdade, não é essa a minha essência. Né? Samuel é muito produtivo, digamos assim. Produtivo. Né? Isso. Palavra ideal, perfeita. Perfeita. Então, Samuel é um homem produtivo, mas tem tempo para receber aí sua demanda, para acolher, para ouvir você. Estamos atentos. Eu acordo cedo, durmo tarde, mas é tentando fazer tudo que precisa ser feito para não ser inacessível. Né? Uma das coisas que eu não quero perder, de fato, verdade, é a minha essência. Né? As pessoas chegavam no meu escritório ainda, quando eu era sozinho, e qualquer hora que chegavam, as pessoas eram atendidas. Né? Então, eu não quero perder. É muito difícil falar com o Samuel, de forma alguma. Eu vou dizer aqui, como uma pessoa próxima do Samuel, né, que eu acho que o segredo aí para esse sucesso é que Samuel tem Deus no centro e casou muito bem. Ah, com certeza. Eu acho que você fez uma escolha. Deus abençoa a sua escolha. Tem uma família linda, tem uma esposa que está com você, que está sempre nas mentorias com a gente. Parabenizar pela família, pela construção, pelo legado. Que eu sei que está aqui ouvindo a gente. Karine não tem condição de não estar, né? Mas o povo vai pedir para a Karine vir para o próximo episódio. Ela tem que sentar aqui para conversar também. Já estou intimando ela aí. Inclusive, eu tenho um dito, não sei se você lembra, 90%, 80% das minhas decisões são depois de muito conversar com ela. Né? A gente entende que somos um só. Sim. Não tem como fugir dessa natureza. Doutor Samuel Rolim, muita gratidão por esse momento nosso aqui. O prazer foi todo meu, viu? Obrigado. Estamos à disposição. Gratidão. Que muitas pessoas possam ser edificadas, inspiradas, despertadas com esse nosso episódio, que vai chegar aí muitas famílias. Você que já está aqui, aproveita, se inscreve nesse canal, já curte logo, deixa o seu like. Eu vou pedir like agora a vocês. Compartilha com mais pessoas para que esse podcast chegue em muitas e muitas empresas, muitas casas. Também, se você quiser, você pode ir nas outras plataformas acompanhar. Nós temos alguns canais aí. Conhece nossa rede social. Vai ficar agora para você aqui conhecer a rede social do Samuel. Aqui o time vai colocar para vocês o Instagram do Samuel, o meu também, para que você permaneça aprendendo, conheça o nosso dia a dia e também participe de outros momentos presenciais com a gente, de imersões, de outros treinamentos. Deus abençoe vocês. Eu desejo aí que você seja hoje, nesse dia, alcançado pela presença de Deus transbordante no seu coração, na sua família. Amém? Até o nosso próximo episódio.